Olá, pessoal! Hoje a gente vai dar início a mais um Pod Vita e eu estou acompanhada com a pneumologista a doutora Nara Lula. A doutora Nara Lula é formada pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, fez residência em Clínica Médica pelo Hospital Santo Antônio e fez pneumologia pelo Hospital Santa Isabel. Obrigada por aceitar o convite, doutora. Fico muito feliz de poder ter você aqui com a gente na Vita Clínica. Eu que agradeço, Gisele, pelo convite de estar aqui, de estar compondo o time aqui da clínica e de estar aqui falando, um pouquinho mais sobre os assuntos importantes e interessantes para a saúde da população em geral. Então hoje a gente vai falar, sobre a saúde dos pulmões, porque quem não respira bem não vive bem. O que é que mais atrai na pneumologia, doutora? O que é que lhe faz investir todos os dias nessa área de atuação, dentre tantas outras da medicina? A pneumologia, ela me pegou, eu costumo brincar assim, aos 45 do segundo tempo. Eu entrei na faculdade, passei os 6 anos, passei a residência de clínica médica também, entrei na residência de clínica médica com outra intenção. Tinha intenção de, porque ninguém fica, na maioria das vezes ninguém fica só na clínica médica. Então eu entrei com a intenção de ir para a gastroenterologia. Então eu entrei na residência de clínica médica que eu troquei. Eu fui para a pneumologia, então foi lá que quando eu comecei a aprender mais, conhecer mais sobre os temas e sobre como é o dia a dia mesmo do pneumologista, foi que eu troquei de especialidade, E assim, na pneumologia, algo que me traz muita gratidão e gratificação no meu trabalho é a resposta do paciente, Eu ouço muito, doutora, a senhora mudou minha vida. E isso para mim é algo assim que você fica realmente radiante, Não tem preço. Gente, eu tô vendo que ela se emocionou. Mas é porque é algo que realmente não tem preço mesmo. Porque é o que você, respirar bem, a gente passou por um período, eu me emociono porque a gente passou por um período muito difícil, A gente passou por 3, 4 anos aí, 2020 até 2023, de muita dificuldade, de muita luta, ali foi muito difícil. Pra gente, médico já formado e especialista na área, foi muito difícil. E a gente vê que a falta do ar, a falta da respiração é algo que, para a maioria das pessoas, é praticamente um comprometimento da vida inteira. E quando a pessoa vem e a gente faz o tratamento e ela consegue voltar a viver uma vida minimamente digna, às vezes até mais, tem gente que a depender de cada caso é um caso. Tem gente que a gente só consegue melhorar um pouquinho, mas tem gente que a gente consegue fazer uma melhora significativa e isso realmente é o que me motiva todo dia estar aqui nessa batalha e estudando e aprendendo e mesmo já sendo médico especialista, indo para o congresso, aprendendo, me especializando cada dia mais. Realmente é fundamental. E quando você fala assim, quando o paciente chega, que você consegue transformar a vida deles, um pouquinho que seja, melhorar a qualidade de vida, o que chega, A gente pensando assim, quais são as principais demandas que chegam na clínica da pneumologia? Isso é muito variável, Depender da idade, dos mais diferentes tipos de idades, tem mais ou menos patologias. A maioria dos pacientes que eu atendo ou são crianças ou são idosos, que eu atendo muito criança também, porque na verdade é uma demanda reprimida aqui da região, Não tem um pneumologista pediátrico na região, então quando eu cheguei aqui eu não atendia muito criança, eu atendia criança um pouquinho mais velha só. E aí eu percebi essa demanda e comecei a estudar mais, porque como eu fiz residência em clínica e depois em pneumologia, eu não tinha essa mão pediátrica ainda muito estabelecida, então eu cheguei aqui meio, não vou... Mas depois eu vi que tinha essa demanda e eu comecei a estudar mais e acabei pegando, essa demanda também. Então, foi muita criança para mim, porque praticamente aqui na região só tem eu atendendo. Criança como pneumologista, E nas crianças, realmente praticamente todas são asma, Ou crianças que tiveram pneumonia grave, porque é
relativamente comum a pneumonia na criança se agravar, então ficam com sequelas, com consequências, mas a grande maioria das crianças é com asma mesmo, né? Com crise asmática e da mais grave à mais leve, a gente tem casos de todo tipo. Nos idosos já é um pouquinho mais diferente, é mais variável, mas a maioria são os fumantes e ex-fumantes que ficam, né, com o que a gente chama de DPOC, né, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que popularmente a gente chama de enfisema, bronquite, que são os que mais, né, o que a maioria que chega é já com essa consequência, né, do tabagismo. Falando em tabagismo, a gente tem visto, né, surgir novas formas, né? O cigarro eletrônico está muito na moda, né? Alcança uma população muito jovem. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos sim, vamos Como é que surgiu, né, esse cigarro eletrônico, essas variáveis que eles trazem, de sabor, de formato. Vamos lá, vamos começar. O cigarro eletrônico, ele surgiu lá nos primeiros meados do ano 2000, né? 2010, por aí. Um pouquinho antes até. Ele inicialmente veio como uma proposta de tentar ajudar as pessoas a pararem de fumar, né? O que a gente chama de terapia de substituição de nicotina. A gente tem já terapias bem estabelecidas, a gente usa, quem já passou por tratamento ou quem já passou por área de saúde já ouviu falar, a gente usa adesivos, a gente usa gomas de nicotina, que são terapias que dão certo. E o cigarro eletrônico, ele veio como algo, né, uma outra forma, né, a gente tem o adesivo, por exemplo, então nós vamos ter um outro meio de terapia, né, que é o que? Você colocaria ali uma quantidade cada vez mais reduzida de nicotina até chegar um momento que o paciente não iria mais querer aquela nicotina, fazer um desmame, digamos assim, da substância que é a substância que realmente causa o vício, né? O vício do tabagismo. Então ele veio nesse sentido. Os primeiros cigarros eletrônicos que vinham, eles até pareciam mesmo um cigarro. Sim. Eles tinham aquele formatozinho bem semelhante, e aí no fundo ele acendia, né? Fazia o vaporzinho ali, uma luzinha. Né? Era bem semelhante ao cigarro. E aí isso foi evoluindo e mudando, porque a substância que as pessoas colocam dentro é que foram cada vez mais sendo modificadas. E ao invés de a gente ter menos nicotina, agora a gente tem mais nicotina nesses cigarros do que um cigarro convencional, né? E foram se criando também outras formas, porque a indústria do tabaco é uma indústria bem esperta, né? A gente já sabe disso de longos anos, né? As propagandas que eles usavam antigamente. Então é uma indústria que começa a perceber ali, já investe ali. Então eles começaram a investir nessa questão dos sabores, né, de colocar, perceberam que dá para colocar, né, um saborzinho naquele líquido que tem ali, e o líquido vir com um saborzinho diferente, então fica mais fácil, mais palatável, melhor de tragar. Que as pessoas não gostavam. Isso, né? Tira daquele cheiro, então tudo isso. E aí isso foi virando até de uma forma que as pessoas acham que nem substância tem, que é só o saborzinho. Né? Tem algumas pessoas que usam e começaram a usar achando que não, é só, tô fumando só aqui um negocinho de menta, um negocinho só de melancia, não tem nada, né? Não achava que não tinha nicotina, que era só uma aguinha com cheirinho de alguma coisa. Então virou algo tão difundido que foi se difundindo até como inofensivo mesmo. As primeiras vezes que eu comecei a falar disso, tinha gente que me respondia, principalmente em rede social. Não, mas não tem nada, é inofensivo. Eu respondia às vezes até meio assim, não, você tá exagerando, isso aí não tem nada, isso aí é inofensivo. Só que aí foram surgindo os casos, foram ficando mais famosos os casos, até famosos mesmo, pessoas famosas, né, da mídia, cantores, que se internaram por complicações por conta do cigarro eletrônico, que aí agora a gente está vendo mais na mídia difundindo que isso não é uma coisa tão boa, que isso já é uma coisa ruim, né? Não é tão inofensivo. Não é tão inofensivo assim, né? Mas tem uns 10 anos já que já se percebemos que ele não era tão bom, que tem algumas coisas que ele não era tão inofensivo e que a gente já vem falando, né? Os médicos, né, principalmente, já vem alertando. Por ter essa roupagem mais aceitável,
aumenta o risco das doenças relacionadas ao cigarro, porque a nicotina, porque a gente, né, a senhora me disse aqui que aumentou a quantidade, inclusive, de nicotina disponível, né? Algumas pessoas têm dúvida, tem ou não tem filtros lá dentro, mas enfim, né, a quantidade de substâncias é maior e ela sendo mais palatável, mais socialmente aceitável, isso permite um uso mais excessivo, talvez, cada vez mais novos, né, em ambientes que antes o cigarro era proibido, né, porque incomodava o público, né, que não fumava. Isso aumenta o risco. Aumenta. Não só por ser mais fácil e mais difundido, mas também porque as próprias substâncias que são utilizadas para dar esse sabor e esse cheirinho são substâncias potencialmente tóxicas também, né? Não só por isso, mas também sim por isso, porque é mais fácil de se difundir, é mais fácil de se compartilhar, né? Então, às vezes você compra para compartilhar para várias pessoas. Então, um grupo todo tá ali compartilhando, que é algo que você via que quem usava cigarro antigamente não fazia tanto isso, né? Eu tenho o meu, você tem o seu. Não tem o mesmo passando de um para o outro. E isso também é uma via de transmissão de doenças, né? Até doenças transmissíveis. Mas é mais difícil dos pais fazerem o controle também, né? Porque não tem o cheiro, né? Porque é pequenininho, guarda na bolsa. Às vezes parece até o material escolar. Parece tem uns novos que parecem um pendrive. Então, o adolescente fala, não, isso aí foi coisa da escola, tem coisa de pendrive, né? A gente sabe que adolescente fala o que quer mesmo. E o pai, deve ser mesmo. E deixa quieto, e não sabe nem que está acontecendo aquilo ali. Então, sim, é mais difícil de controle e mais fácil de difusão, principalmente entre esses jovens mesmo, por conta de que o jovem tem isso, né? O que todo mundo está fazendo, eu quero fazer também. Então, e isso é um fenômeno mundial, tá? Isso não é só aqui no Brasil, não. Isso aconteceu no mundo inteiro. Começou a acontecer, inclusive, em outras partes do mundo antes daqui do Brasil, né? Aqui no Brasil é mais recente, né? A gente vê dos últimos anos para cá algo que dos últimos 6, 7 anos para cá é algo que a gente tá vendo em tudo quanto é lugar que a gente vai, né? Eu não sou mais tão jovem, mas assim, a gente vai às vezes até na praia, a gente vai e tem gente lá usando, né? A gente vê mais, é uma coisa que a gente vê muito mais difundida aqui no Brasil hoje em dia. Mas em outros países como os Estados Unidos é algo que já vem há mais de 10 anos aí, principalmente jovens e em escolas também. Foram algo que eles enfrentaram também nas escolas, que aqui também está tendo bastante nas escolas, essa dificuldade de proibir o uso na escola. Aqui também tem crianças usando na escola, adolescentes usando na escola. E é algo que realmente está tendo essa dificuldade porque é proibido, tá? Aqui no Brasil, o uso ainda, não bem o uso, mas a comercialização ainda é proibida. Não é regulamentada. Isso eu não sabia, né? Que a comercialização ela não está legalizada, né? Então, mas eu queria fazer uma outra pergunta, doutora. Chega para a senhora, já chega no consultório pacientes querendo parar de fumar? Sim. Já conscientes desse risco? Principalmente alguns. Os adolescentes normalmente são carregados pelos pais, né? Eles não têm ainda muita consciência, mas já tem alguns mais velhos, e já existem algumas pessoas lá dos seus 22, 23, 25 anos, que já começam, adultos jovens, que já começam a sentir os efeitos, porque já usam há um tempinho bom, né? Uns 2, 3 anos aí usando, ou até mais, e já começam a sentir os efeitos. Ele é um cigarro, como eu falei, né? Como tem mais nicotina, e muitos deles têm muita nicotina mesmo, muito mais do que um cigarro convencional, já se mostrou-se em estudos, alguns deles com um pod, né? Um pod completo, com a quantidade de 100 cigarros convencionais, a quantidade de nicotina. Então, assim, tem muito, muito mais mesmo. Então, os efeitos começam a ser mais cedo mesmo, porque um tabagista convencional, a gente espera que ele comece a ter sintomas quando ele já tem lá seus 40, 50 anos de idade, né? Que aí já tem normalmente uns 10, pelo menos, de uso da nicotina. O tabagista de cigarro eletrônico, não.
2, 3 anos já começa a ter sintomas, já tem relatos de doenças relacionadas, como eu falei, a DPOC relacionada, já tem relatos em mais jovens por conta do cigarro eletrônico mesmo. Então, eu já tenho alguns pacientes, sim, que já, os mais velhos, mais conscientes, de que já estão tendo, né, sintomas, já estão tendo consequências e de que já precisam parar mesmo. Fico alerta, pessoal. Quando a gente fala, então, né, desse alerta sobre os riscos maiores, os efeitos mais precoces, né, a gente tem que pensar também no tratamento. Quais são os desafios para trabalhar na área de pneumologia? Quais os desafios nessa relação com o paciente, na questão do tratamento de uma condição que é crônica, né? A asma, a doença obstrutiva, né? O próprio tabagismo, né? É uma doença crônica. São bastante desafiadores, né? Principalmente a adesão ao tratamento. Eu brinco, falo com meus outros colegas, falo assim, vocês mandam o paciente tomar um comprimido e ele vai tomar. O meu não é tomar um comprimido, né? São vários tratamentos não farmacológicos, né? Usar a medicação, na maioria das vezes a medicação é a medicação inalatória, que é o que a gente chama popularmente de bombinha. E essa medicação, ela ainda é muito demonizada, digamos assim. Ela é uma medicação que muita gente tem medo de usar, acha que vai fazer mal. Aqui na região a gente vê muito isso. Não, doutora, mas fulaninho usou e teve problema no coração. Mas eu ouvi dizer que que engorda, porque tem corticoide, né? Então, engorda, que isso, que aquilo. Ele tem muito mito. E aí a pessoa não quer usar por conta do mito mesmo, né? Eu vejo até mães que não querem dar para os filhos, por exemplo, os filhos que têm asma. Elas não querem dar, elas têm medo, elas acham, não, meu filho vai ficar viciado nisso aqui, né? Na bombinha, na medicação. E é realmente um desafio muito grande você trabalhar, conversar, convencer, de retornar em consulta, porque é um tratamento, uma doença crônica, como a maioria das doenças crônicas, né? É um tratamento que tem que estar voltando no médico, tem que estar vindo, tem que estar a gente fazendo adesão. Tem gente que acha que usa ali, eu falo assim, você vai usar essa medicação 3 meses e vai voltar. Tem gente que acha que usou os 3 meses e tá bom e tá ótimo e não. Não, você tem que voltar, a gente tem que ver se realmente tá controlando a doença, se não tá. É como pressão alta, é como diabetes, né? Que são mais bem estabelecidos aí na sociedade e as pessoas aceitam mais. Eu tenho pressão alta, eu tenho que estar voltando no médico daqui a quanto tempo para ele ver minha pressão. Mas a asma do DPOC tem mais essa dificuldade. E o tabagismo é a questão realmente de que é um vício mesmo. Então é difícil do abandono, porque é uma substância que vicia, né? O tabaco, ele é uma droga, né? A nicotina, ela é uma droga legalizada, mas né? Uma droga como essas drogas que a gente vê ilegais que as pessoas usam aí por aí. Então vicia mesmo, causa vício, causa dependência. Então é difícil, realmente é muito difícil, porque qualquer mudança de hábito já é difícil. Mudança de hábito associado a vício é mais desafiador ainda. Então é um desafio muito grande, mas a gente consegue superar. Tem muitos pacientes que conseguiram superar o vício do tabagismo mesmo. Tenho meus pacientes que vêm para o seu acompanhamento de asma certinho, regularzinho e ficam bem controlados, não tem crises, né? Os de DPOC também, que demoram de voltar numa emergência, que às vezes, depois que começou a usar, nunca mais voltou numa emergência. Que a maioria dos DPOC só vem depois que passa no hospital, né? Fiquei tão ruim que fui para o hospital. A maioria só vem nesse quadro. Então a gente precisa desfazer esse mito, né? De que as medicações que são usadas para o cuidado né, das doenças crônicas, elas fazem mal. Elas, quando bem indicadas, elas fazem a proteção dos órgãos, né? Então, uma pessoa que tem muitas crises, ela tende a ter uma redução da capacidade funcional, né? Da capacidade pulmonar. Então, ter crises não é normal. A gente precisa pensar nisso e precisa pensar que o tratamento ele é contínuo. É importante, né, sair da crise, mas é importante prevenir, não ter mais. Ter mais. E aí, uma coisa que você falou, né, ter crise não é normal, né, tem muita gente que normaliza mesmo. E uma coisa que eu falei, tem gente que fala, fulaninho usou esse remédio e fez mal pro coração.
muitas das vezes o coração e o pulmão eles estão muito juntos. Então, muitas das vezes essa sua doença do pulmão é que vai te levar a ter um problema do coração e não o contrário, né? Então, as pessoas ainda, né, tem essa não está isso muito bem estabelecido, mas é algo ali que está bem juntinho. Um piora, o outro piora. O coração piora, o pulmão piora. O pulmão piora, o coração piora. Então, é algo também, um alerta que a gente tem que estar sempre fazendo, importante, de que a gente tem que começar a pensar nisso cada vez mais cedo. Eu falei, né, a criança, o mais comum é a asma. E no último congresso que eu fui, agora esse ano de pneumologia, isso foi muito destacado na área da pediatria, né? A gente tem que cuidar dessa criança para ela ser um adulto funcional. Porque a criança que fica tendo muita crise, ela tem o risco de o pulmão lá no futuro realmente não ser mais o mesmo que seria se ela tivesse tratado adequadamente a asma. Então a gente tem que... Por isso que eu também me voltei para estudar para criança. Eles precisam ser tratados, realmente. Eles precisam fazer o acompanhamento e o tratamento adequado, porque o futuro delas também depende disso. Perfeito. Doutora, tem algo mais que a senhora gostaria de trazer para a gente, gostaria de compartilhar nesse momento? Eu só queria falar mais um pouquinho do cigarro eletrônico, que já existem doenças bem graves, né, associadas ao cigarro, não necessariamente à nicotina. Eu comentei rapidamente que, às vezes, a própria substância que eles colocavam para dar cheirinho, para dar sabor, elas viram tóxicas, né? Tem muita substância que coloca lá dentro que não é tóxica naturalmente, né? Não é uma substância naturalmente tóxica e aí, às vezes, é até aceitável. Às vezes, até quando a gente lê a composição ali, nem percebe que é algo muito tóxico. Mas que quando ela vaporiza, ela vira uma coisa tóxica para o pulmão. Tá? E aí existe uma condição hoje em dia, uma doença chamada EVALI, já é cadastrada mesmo, que é uma doença pulmonar associada ao uso de cigarro eletrônico. E é uma doença pulmonar grave e que rapidamente se estabelece, certo? É tipo do alcoolismo, quando dá aquela crise de alcoolismo grave, né? Aquela atite aguda, aquela coisa por conta de alcoolismo grave. Então, quando você faz um uso muito de uma grande quantidade do cigarro eletrônico, que acontece, né? A gente vê muito jovem, e jovem às vezes abusa mesmo. Usa, passa o final de semana ali inteiro usando e não tira da boca aquele negócio. E aí pode acontecer de vir ter uma EVALI. E tanto os sintomas quanto o dano pulmonar da EVALI são bem parecidos com o da Covid, né? São bem graves, né? Pode levar como aquele acometimento pulmonar, né? Que o pessoal falava na Covid, meu pulmão foi 70% comprometido, então pode levar 70%, 80% do pulmão comprometido e às vezes ser até fatal mesmo, né? Existem relatos de casos de que realmente foram fatais. Então, além dessa dependência e dessas doenças mais crônicas que o cigarro pode causar, tem essa também mais aguda que pode acontecer. E também pode levar ao câncer também, tá? A gente já sabe que aumenta, como o cigarro convencional, o cigarro eletrônico também aumenta o risco de câncer, né, em quem está usando. Então, fico alerta, pessoal. O tratamento para quem tem, né, a dependência ao cigarro eletrônico, a outras, né, substâncias existe. Então o tratamento pode ser, né, difícil no primeiro momento, mas ele é importante, é necessário e é possível. E a gente conta com um profissional especializado como a doutora Nara Lola aqui na VitaClean para poder ajudar você ou algum familiar que queira, né, restabelecer essa saúde. Afinal de contas, quem respira bem, vive melhor. Obrigada, doutora Nara. Agradeço demais pela disponibilidade mais uma vez. Eu que agradeço o convite, né? A oportunidade de estar aqui, de estar falando sobre esse assunto que é bastante importante. E é isso aí. Estamos aqui para garantir a qualidade da sua respiração e da sua saúde. A doutora Nara atende aqui todas as terças-feiras. E uma novidade, a gente vai começar a fazer espirometria aqui na VitaClean. Então, a gente vai ter também um exame diagnóstico para capacidade funcional.
dos pulmões, tá bom? Até breve e até o próximo episódio.